Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Para Elas. Hoje o assunto é fertilidade e endometriose e eu trouxe duas convidadas muito especiais, vocês vão conhecer aqui. As duas Luísas, tem Luísa Sena e tem Luísa Mizuno. Elas são ginecologistas especialistas em videolaparoscopia, que é a cirurgia ginecológica, e endometriose, tá? Então hoje o assunto é todo sobre endometriose e fertilidade, a gente tem muito o que falar. E antes da gente começar, não esqueçam, se inscrevam no canal do YouTube e não deixem de me seguir nas redes sociais, que a gente tem muito conteúdo. Toda semana temos conteúdo de podcast. E aí, meninas, sejam bem-vindas, vamos conversar. Obrigada, muito obrigada pelo convite, estamos muito honradas de estar aqui. Eu que agradeço vocês. Luísa eu conheço desde pequena, viu? A gente tava aqui conversando, Luísa, a gente era amiga de infância, viu? E aí a gente tava até conversando que a medicina nos salvou, viu, gente? Olha, vai viralizar isso aí. Certeza. Mas aí agora tá aqui, Luísa, especialista em endometriose, super competente, e hoje a gente vai conversar sobre isso. E aí, meninas, o que é que vocês acham da endometriose na fertilidade? Vocês atendem muitos pacientes com infertilidade e endometriose. O público de vocês realmente tem a ver com a fertilidade? Sim, hoje em dia, né, o grande público é a infertilidade, né? Principalmente as pacientes mais jovens. Né? Muito associado. Geralmente, 40% a 50% das pacientes que chegam pra gente é com a queixa de infertilidade. Sim. Eu diria que lá na clínica, né, a gente sabe que esse dado existe, que é clínica de reprodução assistida, 60% das pacientes têm endometriose, né? Então, assim, é muito alto o número. E eu sempre digo assim, não dá para você ter infertilidade, você tá tentando engravidar e você não suspeitar de endometriose. Não investigar, né? Investigar. Passa muito batido por vários médicos que não suspeitam. Se você... Já tinha um professor meu que dizia, se você não suspeitar de uma doença, você não vai encontrar, né? Então, a gente tem que suspeitar sempre de endometriose nas infertilidades, né? Até e aí, tem paciente que não sente tanta cólica, não tem dor pélvica crônica, sim, mas tem infertilidade. Né? Então, tem que lembrar que infertilidade é um dos sintomas, né? E aí, meninas, falando mais agora, assim, sobre o exame físico, o diagnóstico, o que é que vocês... encontram nessa paciente, no consultório? Quando é que a gente deve suspeitar de endometriose? Sim, a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer é conversar com a paciente. Essa paciente precisa muito ser ouvida. Geralmente ela chega muito sintomática, as pacientes que têm sintomas, né? Principalmente infertilidade, que ela já chega fragilizada no consultório, que já tenta há muito tempo engravidar. Além disso, geralmente tem muita dor associada, dor para ter relação sexual, dor para urinar, para evacuar, se ela tiver alguma outra lesão mais importante associada. Então, isso é muito importante a gente fazer a história clínica. A gente vai fazer o diagnóstico, primeiramente com o exame físico e história clínica. Depois, a gente vai aprofundar com exames complementares. A história é muito importante, né, gente? Eu que faço exame, eu nunca vou fazer um exame sem antes conversar com a paciente. Pois é, então... Inclusive, muitas vezes elas vêm com sintomas bem inespecíficos que a gente, antes de começar o exame, a gente já pensa, acho que não tem endometriose. Inespecíficos, Então, sempre que tiver cólica, dor pélvica crônica, cólica, assim, maior, né? Incapacitante, ou às vezes uma dismenorreia maior, precisa tomar analgesia venosa, ou dor pélvica já crônica, ou dor para ter relação... Sim. Infertilidade, e como Luísa já falou, dor para evacuar e para urinar, sempre a gente tem que investigar a endometriose. Sim. Aí o exame físico muito importante, exame especular, toque vaginal. Às vezes no próprio exame especular a gente consegue ver lesão de endometriose, lesão de vagina, aquelas lesões que infiltram para a vagina, às vezes no colo do útero, às vezes a gente já consegue enxergar. São e no raras. Toque vaginal também. Né? Então a gente consegue... Toque é muito importante. O toque é muito importante, porque a gente... Saber tocar, né? Saber tocar, porque a gente vê aquela lesão nodular que tem ali. A principal lesão, né, que acontece no útero sacro ali. A gente sempre consegue tocar e ver exatamente aquela dor que ela tem para ter relação. É exatamente no mesmo lugar. Então, quando a gente toca naquele nódulozinho ali no útero sacro, ela... Ai, doutora, é o que eu sinto quando eu tô tendo relação. Porque às vezes ninguém nunca fez um exame desses em mim. Eu nunca nem sabia que existia esse exame para ser feito, para investigar essa doença, né? Então, muito importante o exame físico, porque deixa passar. E aí acaba postergando ainda mais, né? Tem essa história do mundo todo, 7 a 10 anos de atraso no diagnóstico da endometriose. Então, essas pacientes sofrem, chegam pra gente já com a pelve toda cometida, pra gente tentar ajudar de algum jeito, a engravidar. Vocês acham que tá mudando esse tempo agora? Como é que vocês acham?
Eu acho que depois que a Anitta foi diagnosticada, minha filha... No Brasil, eu disse, com certeza. Eu faz anos que eu falo da endometriose. Aí bastou a Anitta ter... Todo mundo tudo agora tá investigando. Agora, né, até todo mundo viralizou pensa pouco, assim, né, será que eu tô... Será que eu tenho? Tá Ela até já um pouco vem. na moda, né? Ela já assim. vem com a hipótese, entendeu? É. Eu tô muita cólica. Será que eu tenho endometriose? Eu tenho dor pra ter Isso. relação. Será que tem a Isso. ver? Então, elas já vão... Que assim, eu tenho até pensado sobre isso, eu acho que também tem muito diagnóstico errado, né? Sim, Tem muito. Porque agora existe... Tem um O professor over, meu que ele dizia né? assim, tem a curva, né, da endometriose. Primeiro a gente que faz imagem, você que começa a estudar endometriose na ultrassonografia, primeiro você não vê nada. Você não vê nada de endometriose. É difícil, depois, né? Ver tudo. depois você vê em todo mundo endometriose, que não é. Né? Sim. E depois você chega numa fase que você já sabe o que é endometriose e o que não é. Né? Porque você também não vai dar diagnóstico sem ter. Sim, né? com Então certeza. é muito importante É mais um isso. diagnóstico que mexe muito, né? Com o psicológico do né? paciente. Que traz essa bagagem da endometriose, né? Elas... Pesada, Muito pesada, né? Porque a endometriose, eu sempre digo assim, ela mexe com a vida da pessoa por inteiro. Por tudo. né? Exato, é uma doença crônica que não tem cura, né? A gente trata... Que pode ser evolutiva, pode ser mutilante, né? Pois é. Tem como melhorar muito a qualidade de vida dessas pacientes, mas a gente tem que estar sempre de olho, né? Sim. Sempre. E vocês, meninas, eu sei que vocês estão fazendo muito endometriose, né? A especialidade de vocês já têm uma equipe, assim, porque eu acho que endometriose é tão importante você ter equipe, né? Não dá pra você operar sozinho demais. endometriose, nem tratar mesmo que não seja cirurgia, não dá pra você tratar sozinha, Com né? Tem certeza. todos os profissionais ali que estão envolvidos. Vocês têm essa equipe, vocês têm esse amparo para paciente. É o que a gente fala, né? Paciente que tem endometriose profunda precisa de uma equipe multidisciplinar. A gente tem a nossa equipe das cirurgias, né? Que tem Quem Lorena e Laísa, que operam com a gente. De ginecos e mais Lorena e Laísa. Que são duas ginecologistas. Isso, aí temos Christoph, que opera a parte da urologia com a gente, quando tem doença de bexiga e ureter. E Celso, que opera a parte intestinal. Sim. Que ele é né? cirurgião oncológico. E além mas que opera- disso... É. Isso. Além parte disso, intestinal. a gente tem também a outra parte da equipe multidisciplinar que é tão importante quanto, que é a fisioterapia pélvica. Sim. Que aí nós temos... Gente, fisioterapia É Muito vida. importante, faz é vida, né? diferença. Faz total diferença. A maioria dos pacientes que conseguem fazer direitinho, adequadamente, melhoram assim, Muito. 80% a 90%, associando fisioterapia, Porque atividade eu acho que a paciente física. ela é contraída por inteiro. Porque é tudo. né? A Por dor conta da- pélvica profunda dá um vaginismo depois. Então, ela já tem medo de ter relação. Aí vai Isso. tendo dor pélvica. tem a memória da Começa dor, as travas, isso, começa a Paralisia centralizar a dor, nada, né? Que aí se transforma na dor pélvica crônica. E aí Dor pra vocês ter prescrevem relação isso, também toda fisioterapia hora. pélvica. Fisioterapia. Isso é mandatório. Fisioterapia, uma dieta anti-inflamatória, então vai para nutricionista especializada e também atividade física, principalmente aeróbica, né? Que ajuda a fazer um bloqueio estrogênico e a conter, a melhorar ali a expansão da endometriose. Né? Então, associar tudo isso, a paciente que consegue fazer isso bem direitinho costuma melhorar 80% a 90% dos sintomas. Né? O que a gente fala, é difícil, Depende porque é de cada caro caso, e né? a pessoa também tem que ser regrada. Não adianta assim, vou fazer vou ali, não vou. As minhas pacientes, geralmente, que são bem regradinhas, chegam super felizes e, assim, bem satisfeitas porque estão sem dor. Melhora a qualidade de vida. Não, com certeza. Eu acho que hoje em dia é mandatório porque você evita outros tratamentos mais agressivos, né? Às vezes bloqueios hormonais mais longos. Pois é. Com E cada certeza. vez mais as pacientes não querem fazer bloqueio hormonal. Né? Não sei se Muitas vocês estão chegam. percebendo isso, mas Muitas. tá tendo, né, essa cultura anti-hormonal, assim. Tá. E assim, eu concordo, né? De certa forma, se a gente conseguir, seria bom, mas sinceramente, eu pego casos que não conseguem. Nem todo mundo consegue. Né? Porque o bloqueio hormonal E nem todo mundo ajuda tem muito resultado a gente, mesmo. né? É porque tem Tem gente que doença- realmente, mesmo bloqueada, continua tendo muita queixa. E a doença Então, assim, continua evoluindo. É aí que entra a São as cirurgia. refratárias, né? É, as refratárias. É aí que entra a cirurgia, a equipe multidisciplinar que também ajuda. Uhum. Mas o bloqueio vai ter que ter. Na maioria das vezes. Quem tem endometriose vai ter que ficar bloqueada. Ajuda muito a Ajuda gente. muito. Não ajuda a diminuir a doença, né? É importante que os pacientes entendam que o bloqueio hormonal não é para tratar a doença, é sim para diminuir o sintoma clínico. Ajuda a desinflamar inflamação, e melhorar a dor. Agora, não trata, não faz com que não cresça a doença. Não existe nenhuma medicação hoje em dia ainda, né? Tá se surgindo algumas medicações para ajudar a gente a diminuir cirurgia, tudo, mas ainda não tem. Não tem Nessa nada, parte da né? inflamação São e fibrose. complementares, né? Experimentais. Isso. Não, mas já tá tendo agora experimental, né?
Se Deus Algumas, quiser, no futuro, Eu acho que chegar. até próximo. Vai mudar, Acho que não deve mudar tanto, não. Sim. todos os congressos já estão falando sobre. E o diagnóstico, e aí exames, vamos falar de exames, de imagem. Qual a importância para vocês? Eu vejo muito isso, né? Eu faço imagem. É impressionante, é assim, alguém operar uma endometriose sem um exame de mapeamento de não tem endometriose. Sim, não existe. Como, né, gente? Tem que ir preparado, até para saber quem vai operar. Quem só vai a entrar na gente, só os equipe? ginecos. Então, tem vai ter que ter lesão no uro. intestino? Tá pegando ureté? Né? Vai Tem que ir chamar uro, preparado. não vai Porque chamar uro. é outra, assim, é outra cirurgia, né? A gente tem que ir preparado. Não existe hoje em dia a gente entrar numa cirurgia de endometriose sem ter um preparo mental do que você vai fazer na cirurgia. E o que a gente mais vê é cirurgias várias, né? Uma pessoa só. A pessoa só tá lá, opera 10 vezes, opera não. 5 vezes. E Ninguém quer, né? o que eu aprendi é que a cirurgia é única hoje em dia, né? Claro que consegue você fazer pode tudo. precisar, mas... A gente tem que fazer tudo, tirar todas as lesões possíveis. E aí é que entra a minha área, uma vez só, né? né? Que é a fertilidade. É. Então, isso é... Eu não dizia que é uma briga, mas existe essa discordância, né? Da cirurgia conosco. Então, assim, gente, é muito importante que o fertileuta, que sou eu, a gente esteja muito alinhado com o cirurgião. Com né? certeza. Porque o que a gente tava comentando aqui, tem cirurgião que entra para operar a paciente só para tirar o ovário da paciente. E aí? Que não faz sentido nenhum, né? E aí? Antigamente se fazia menopausa cirúrgica para tratamento, mas hoje em dia a gente já se sabe que não existe isso. Ovário, Não, você mexer no benefício. ovário, você diminui reserva ovariana, você diminui a taxa de gravidez dessa paciente. Não existe. Então, assim, isso não aí existe. Mesmo que você vá... e tem Mesmo que paciente- ela já tenha prole constituída, entendeu? Tipo assim, tenha 35 anos prole constituída. A gente Não vale a mantém pena tirar os dois ovário. ovários, a gente sempre mantém. A gente pode até Sim, fazer uma cirurgia, pela tipo, função, tirar, né? Sim. mais agressiva, entendeu? No ovário, mas deixa o ovário. Sim. Agora, você imagina uma paciente que não tem filho e que quer Imagina, engravidar. com certeza. Né? Então, a gente recebe muito isso. Paciente que já foi operada, que tirou vários cistos, né? Como elas dizem. Tirou vários cistos, mexeu no meu ovário, e aí diminui reserva, a paciente já diminui certeza. taxa de gravidez, inclusive da FIV. Né? Então, assim, uma paciente que vai para a FIV e já foi operada, já foi mexida naquele ovário, ela tem menos chance. Né? Então, assim, é muito importante isso, né? A gente tá bem alinhado com o cirurgião, então sempre eu tenho esse cuidado, né? Para quem eu vou indicar, porque a gente precisa sempre você trazer benefício Alinhado, para aquela né? paciente. Exato. Né? É o que a gente quer. É o que a gente falou, né? A gente estava até conversando com o Luísa, que tem essa interface entre a gente, porque às vezes a gente indica até a FIV antes de operar. Às vezes não tem indicação cirúrgica, a depender da idade da paciente, da reserva ovariana, é melhor que ela congele, faça a FIV, do que a gente fazer uma cirurgia. É sempre o cenário ideal. Né? Então a gente sempre conversa muito com família, porque isso é muito dependendo do círculo todo. É infertileuta, família e os cirurgiões. Né? Porque se a paciente pode fazer a FIV e quer fazer, às vezes pra gente é melhor. Pra gente e pra paciente, Claro, né? Porque você imagina, você vai poder fazer a cirurgia que você precisa. Sempre que você vai querer mexer. E quando você também quer mexer nos dois ovários, ou que seja mexer em um, sempre o importante é fazer a congelação dos óvulos, né? Não é que todo mundo consegue. Várias não conseguem, Claro, infelizmente. não é acessível para todo mundo. Não é acessível. Mas se tiver acessibilidade a esse tipo de tratamento, né? Enfim, é ideal que faça, sempre que for mexer. Mesmo que não seja de endometriose. Mexer no ovário, congelar os óvulos. Principalmente se for nos dois ovários. Claro, e o que a gente mais fala, gente, é isso. Reserva ovariana não volta. Não. Né? Então, assim, desde que a gente nasceu, a gente tá perdendo óvulos. Né? E mulher tem prazo. Exato. Então, pode até ser que ela não queira engravidar agora, mas ela vai querer engravidar no futuro. E muitas chegam pra mim assim, doutora, se eu soubesse, eu tinha congelado. Não. Muitas. E aí acaba Mexer no perdendo meu time. ovário, mexer no meu ovário, mas o cirurgião não me avisou. Tem que avisar. Por que ele não me avisou que eu podia congelar meus óvulos? Essa é a primeira conversa que a gente sempre tem quando vai Sempre operar tem. endometriose, Então, pacientes a com gente desejo entende. gestacional. Por isso que, assim, podcast é pra isso. Então, eu chamei vocês por quê? Porque a gente precisa falar disso. A gente precisa falar de endometriose, a gente precisa falar das cirurgias e do quão isso pode ser ruim ou bom para aquela paciente, como a gente pode melhorar, transformar essa vida. Com certeza, né? Melhorar a qualidade de vida, a chance Então, de assim, tem engravidar. tem gente que precisa operar. Sim. Né? E aí entram as indicações, né? Tem. Ureté tem que operar. Ureté, Apêndice. intestino. Apêndice sempre. Aquele caso que a gente estava discutindo agora. Exato. Então, gente, lesão no apêndice. Então, como é que eu sei que a pessoa tem lesão no apêndice? Você precisa fazer um exame específico. Ou ultrassom com preparo ou a ressonância. Ou a ressonância. Ou a ultrassonografia com preparo intestinal ou a ressonância com preparo intestinal.
tá? As duas são exames padrão ouro no diagnóstico da doença e na exclusão também, né? Isso é importante, né? Porque muita gente acha que um ultrassom transvaginal simples vai fazer diagnóstico, e não faz. Isso é muito importante. Tem lesões grandes, sim, quando tem uma lesão realmente bem grande, ou então endometriomas, aí consegue ver no transvaginal simples. Isso. Mas geralmente quem tem endometrioma quem tá tem endometriose fazendo, né? profunda. E uma coisa importante, 90%, não dá para fazer um ultrassom transvaginal com preparo intestinal com qualquer especialista, né? Tem que ser a pessoa que realmente estudou para isso. Isso, a pessoa tem que... É uma curva, como a gente estava comentando Tanto a aqui, ressonância faz 5 também, anos que eu vou mensalmente a São Paulo. Então, assim, a curva é longa. A curva de aprendizado é longa. É longa, né? Assim... Então, não adianta, porque às vezes a gente estava até conversando, faz um diagnóstico errôneo e que pra gente também não vai ser bom, porque na cirurgia a gente vai preparado para uma coisa e acaba achando outra, Surpresas, né? Então é muito importante isso, valorizar. Eu acho que, assim, como eu falei, depois de Anitta, eu acho que agora... Abriu um pouquinho, né, da gente suspeitar da endometriose. Até com outros especialistas, né? Não só ginecologistas, às vezes até os outros mesmos especialistas acabam já, será que não é endometriose? E encaminha. Uma curiosidade que eu tenho, assim, vocês percebem isso? Tem gente que pede colonoscopia e não pede o exame. Não. E não precisa pedir Não a colonoscopia. precisa. Gente, colonoscopia vai ver mucosa, vai ver dentro. Você que veja uma lesão infiltrativa, uma alguma lesão coisa realmente assim, muito grande, né? Eu tenho muita paciente, doutora, mas não fiz colonoscopia, deu tudo normal. E agora na outra a senhora tá vendo uma lesão no reto. Porque a doença vem de fora para dentro, elas têm que entender isso, né? A doença vem lá de fora para dentro. Exame específico é ultrassonografia com preparo intestinal, ressonância com preparo intestinal. Um ou outro, e muitas vezes... complementar. Se puder, é o sonho. Melhor cenário. Fazer os dois. E depende muito de quem tá fazendo. Tanto a ressonância quanto a ultra. A gente tem que ter alguém realmente que faça o protocolo corretinho, inclusive de ressonância, pra gente poder ver... Tudo direitinho. Tudo direitinho, né? E o que mais, meninas? E cirurgia. Vamos falar das cirurgias? Sim. As cirurgias são longas. Como são as cirurgias de vocês? Depende, né? Depende de se tem foco intestinal, se tem foco em bexiga, ureter. Então, vocês têm essa equipe toda, né? Temos. É muito bom saber disso, né? Porque uma coisa importante, né? Preservação de nervos. Que a gente tem que saber conhecer muito a anatomia. Porque se a gente lesa algum nervo, pode ser que ela fique incontinente urinário, incontinente fecal. Pro resto da vida. Geralmente são pacientes jovens. Então, por isso que tem que ter um conhecimento da anatomia muito importante. Exato. E ver se vale a pena realmente mexer naquele lugar, entendeu? Às vezes compromete um nervo e a lesão nem dói ali. E tudo isso é discutido com a paciente. Tudo isso tem que ser discutido com a paciente, alinhado com ela. Então, as cirurgias às vezes são longas e às vezes são nem tão longas. Porque tem gente que tem lesões pequenas e mesmo bloqueada mantém muita dor. Essas a gente tem que operar. E às vezes não é uma cirurgia tão longa, a cirurgia mais rápida e que ela tem... refratárias, né? Refratária é o tratamento clínico, que é sempre a primeira opção. Sim. Tirando aqueles casos que você falou. Do apêndice, do ureter, infertilidade. Da infertilidade, do intestino, podendo ocluir o intestino. Sim. Muito sintomática, né? Exato, intestinal. muito sintomática. Ou então com muita dor para ter relação. Tem gente que mantém muita dor para ter relação, mesmo bloqueada. Tá bem, tá bloqueada, não tô tendo mais cólica. E aí, eu acho que é onde entra também a fisioterapia pélvica, né? Melhora muito, porque às vezes a gente tira aquela lesão, mas a paciente já criou aquele medo, entendeu? Então, é um vaginismo, ela contrai a vagina. E contrai aquela vagina. Vai ter relação e não consegue. E às vezes não é nem a dor da endometriose, é uma dor do vaginismo, daquela contração involuntária do músculo da vagina. Que isso melhora com a fisioterapia, não adianta a gente operar. Não adianta fazer o tratamento clínico. Muitas vezes a paciente acha que vai operar também, não precisa fazer mais nada e tá livre. Não necessariamente. Se ela já tiver uma dor pélvica crônica, já tá com aquela memória da dor central. Memória de às dor. Vezes memória de dor, Pois é, né, gente? Então, assim, existem os tratamentos cirúrgicos, né? A gente tem vantagens. Falando agora da paciente que está tentando engravidar, que a gente falou de bloqueio e tudo, mas lembrando que quem está tentando engravidar, a gente não pode bloquear. Né? Claro que a gente pode bloquear por alguns períodos, né? Em alguns casos momentâneos, mas o tratamento hormonal não é uma opção para essa paciente que está tentando engravidar. E aí eu pergunto para vocês, cirurgiães, e aí eterna briga cirurgião, fertileuta. Vocês avaliam reserva ovariana de todas as pacientes antes de operar? Sempre. O que é que vocês acham disso? Sempre. Principalmente quem quer engravidar, né? Isso. A gente avalia até das que não estão pretendendo, que tem 30 anos, que não tem endometriose, sempre avalia. Sim, então era isso que é só muito frisar. Importante, né? Muito importante.
Então, não dá, gente, não dá para ir para uma cirurgia de endometriose, porque cirurgia... Eu digo sempre assim para paciente. O cirurgião vai chegar lá e o que ele encontrar, ele vai tentar tirar. Ele viu lesão ali, ele vai tirar tudo, né? E aí, tem lesão no ovário, vai tirar seu ovário? Então, tem que avaliar a reserva ovariana. Isso define conduta, né? Então, assim, uma paciente jovem que tem muita reserva ovariana, tem muito folículo e ela tem muita queixa sintomática, ela vai ter um benefício em operar, né? Contanto que a gente preserve aquele ovário, preserve aquela reserva. Já é diferente, uma paciente de mais de 40 anos, já não tem tanta reserva ovariana. Se você for perder tempo operando essa paciente, de repente a FIV é o melhor caminho, né? Então, isso tem que estar muito alinhado, ajustado, né? Então, assim, a FIV, ela tem... A gente sabe que na paciente que quer engravidar, na paciente infértil e tem endometriose, a FIV é o tratamento mais rápido com mais chance de sucesso, tá? Então, sim. A FIV pode chegar a 65% de chance de gravidez, né, por embrião. Então, a gente tem mais sucesso, sim. Mas, como eu falei, nas pacientes jovens, com muita reserva ovariana e que podem esperar um pouquinho mais. Que não querem engravidar agora, ou não querem engravidar agora. Ou que querem, que podem esperar um pouquinho mais e vão ter benefício com a cirurgia, exato, né? Eu tive um caso que era uma paciente bem grave, jovem, 22 anos, que já tinha uma falência renal por conta do acometimento do ureter. E aí, ela congelou antes para operar, né? Mesmo tendo um ovário saudável, uma boa reserva ovariana... foi o nosso combinado. Porque é muito jovem, 22 anos de idade, com uma doença muito extensa. Renal, ureter, gente. Doença tem para onde, tem que operar. Mas aí é muito importante essa consciência do cirurgião de congele seus óvulos antes, avalie sua reserva antes, né? Porque é o que a gente mais vê, gente, é paciente operada. Às vezes não sabe nem a reserva. Às vezes perde a chance, né? Perde o momento. Né? E a óvulo não volta. Eu sempre digo isso, né? Desde que a gente nasceu, a gente tá perdendo e ao longo da vida a gente só perde. Pois é. Então... Mesmo sem ser endometriose, operando os ovários, principalmente operando os dois, sempre a gente oferece congelar óvulos. Sempre. Tá vendo aí, ó? Cirurgião consciente, né? Por isso que eu digo, você pode ser cirurgião, mas você pode ser consciente, né? Você tem que pensar que a paciente pode querer engravidar, né? Mesmo que não queira agora. Mesmo quem não quer, eu sempre ofereço. Né? E às vezes ela não sabe que quer. Não quer agora. E depois muda, né? Isso. Tudo muda. Por isso, gente, que assim, a gente tem que saber que a relação da endometriose com a fertilidade é muito importante, né? Então, como a gente já falou, mais ou menos metade das pessoas que têm endometriose tem dificuldade para engravidar, ou vão ter. Né? Então, assim, se você tem endometriose, isso até muda o tempo que a gente orienta para buscar ajuda, né? Então, se uma pessoa, um casal que está tendo relação com frequência durante 1 ano e não está engravidando, você tem que buscar ajuda. Quem tem endometriose, 6 meses você já tem que buscar ajuda, né? Porque você já sabe que tem uma doença que pode estar relacionada à sua dificuldade para engravidar. Então, muda um pouquinho, né, o parâmetro. Muda o parâmetro. E muitas pacientes me perguntam muito, doutora, eu tenho endometriose, isso é uma coisa boa a gente conversar. Eu tenho endometriose, mas ela é só intestinal. E aí, eu posso ter infertilidade? Pode. Tá? Então, só em você ter o diagnóstico, então a endometriose ela pode afetar em vários locais, né, em vários eixos da fertilidade. Então, ela pode diminuir reserva ovariana, principalmente as endometrioses ovarianas, né? Ela pode obstruir as tubas, por exemplo, fazer fator tubário. Ela diminui taxa de fertilização. Então, só em a paciente tem endometriose, ela diminui em 30% a chance do óvulo se encontrar com o espermatozoide. Então, a gente tem que saber processo disso. Inflamatório, porque é uma doença inflamatória, na verdade. Isso. Então, antes achava que era só se obstruísse as trompas que a pessoa não ia engravidar, mas não. Muda toda a anatomia da pelve também, né? Além de mudar a anatomia, mesmo que não mude a anatomia, às vezes tem uma adenomiose, que é endometriose no músculo do útero, né? Isso. Que faz realmente aumentar a inflamação daquele miométrio e diminuir as chances da paciente conseguir engravidar, mesmo por FIV. E falando em adenomiose, Luísa, já que você falou, elas são muito associadas, né? 80% das endometrioses estão relacionadas à adenomiose, então é alto. Né? Então, a gente sempre... Por isso que sempre que eu estou fazendo uma ultrassonografia, vejo uma adenomiose, eu já dou uma olhadinha ali. Investigar, faço já uma varredura endometriose profunda. já investigar.
Então, muito importante a gente ter essa suspeita, né? A gente tem que, procurar em todo mundo, tá tentando engravidar, já investigou endometriose? E eu recebo muito isso. Ai, doutora, eu já investiguei tudo, eu não sei o que eu tenho. Investigou endometriose? Não. E hoje em dia é o principal fator, né? Isso, a gente tem que ter essa consciência, né? De investigar mesmo. Pois é, gente, endometriose realmente é um mundo, né? A gente ficaria aqui uma semana inteira falando de endometriose. Tem congresso só de endometriose, né? Então, assim, eu acho que o que ficou, assim, desse episódio de hoje é... Sempre, paciente está tentando engravidar, tem que suspeitar de endometriose, mesmo que você seja assintomático. Então, paciente que não sente nada, não sente cólica, não sente dor na relação, precisa investigar endometriose. Você pode ter endometriose só em você estar passando pela infertilidade, tá? Então... Sempre lembrar dos exames específicos, né? Da ultra e da ressonância. Depende muito de quem está fazendo. Os 2 exames são padrão ouro. Dos tratamentos, né? Complementares, que as meninas falaram aqui. Da fisioterapia pélvica. O que mais vocês falaram? Nutricionista, atividade física. Atividade física, né? E de uma equipe multidisciplinar, né? De ter equipe cirúrgica de todas as áreas. Então, não adianta você ir para uma cirurgia e operar só ovário, né? A gente tem que ter um urologista, a gente tem que ter o cirurgião geral para operar intestino. Então, isso é muito importante e eu fico muito feliz de ter essa equipe aqui em Natal, porque é muito importante isso, gente. E ter esse alinhamento, né? Do esterileuta com o cirurgião. Porque a gente sempre vai pensar o quê? No melhor para a paciente. Exato. Né? A gente sempre... Nem o cirurgião pode tirar tudo, nem eu posso querer que a paciente não opere e vá só para o tratamento. Então, a gente tem que ter isso muito alinhado, pensando no melhor resultado para essa paciente, né? Com certeza. Acho que é isso. O que mais, meninas? Só isso. Acho que a gente quer agradecer, né? Pelo convite. Obrigada. Gostamos Eu que muito. agradeço, viu? Vocês terem vindo hoje. E é isso, gente. Finalizamos hoje esse 2º episódio do podcast Para Elas. Não esqueça, toda semana a gente vai ter conteúdo. Então, já se inscreve lá no canal do YouTube e não deixe de me seguir no Instagram.